ela decide, ela não espera sentir. Hebreus capítulo 11, versículo 1 da palavra do Senhor, ela vai dizer assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Qual é a diferença entre uma fé matura e uma fé infantil? Uma fé infantil é a fé gerada por emoções. A fé matura é a fé com convicções. É uma fé estruturada em convicções e não em coisas superficiais, emocionais, motivacionais. A fé matura, ela decide obedecer mesmo quando as coisas não estão bem. Então você não é fiel a Deus só enquanto Deus ele está fazendo algo por você. Você é fiel a Deus independente da circunstância que você está vivendo. Essa é uma pessoa que tem uma fé matura. Agora, aquela pessoa que tem uma fé fraca espiritualmente, emocionalmente abalada, que só está na presença de Deus ou na igreja enquanto recebe as bênçãos de Deus, esta pessoa é uma fé infantil, está com uma fé infantil, pois a sua fé ela está com base em coisas irrelevantes muitas vezes. Mas quando nós estamos com a nossa fé amadurecida, nós estamos buscando ao Senhor, e buscar ao Senhor não depende do que nós sentimos para agir, né? Nós não precisamos de um elogio, nós não precisamos de uma palavra motivacional, nós dependemos apenas da obediência a Deus e da nossa confiança no Senhor. Essa é uma fé matura e não é uma fé infantil. As emoções, ela é boa, mas a emoção, ela não é uma base sólida. Entende? Você pode ser uma pessoa emocional, sentir a presença de Deus, glorificar e querer sentir a presença de Deus. Mas esse sentimento não pode ser a base. A base tem que ser a palavra. Deus, ele colocou dentro de nós emoções, mas ele não nos chamou para sermos guiados por ela, porque as emoções, elas oscilam. Um dia você está alegre, outro dia você está triste, outro dia você vai estar alegre de novo, e assim você vai seguindo. A fé verdadeira e permanente, ela não pode estar como base as emoções dos seres humanos. A própria Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, vai dizer assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Romanos capítulo 1, versículo 17, diz assim, mas o justo viverá da fé. Ou seja, a fé, ela tem que ser o nosso maior objetivo de termos aí em Cristo Jesus. Mas a base, ela tem que ser a palavra, não pode ser as emoções. Porque a emoção do ser humano é algo que é enganoso segundo a Bíblia Sagrada. A fé matura, ela decide o quê? Eu vou confiar mesmo sem sentir. Mesmo quando você não está sentindo vontade, você vai orar, porque você ora não é porque você sentiu de orar, você orou porque você tem fé para orar. Então você não ora só quando sente de orar. Imagine só, irmãos, as pessoas começarem a orar só quando sentir. Quantas pessoas temos aí hoje que não oram mais porque estão esperando sentir para orar? Sendo que a oração, ela não vem a partir de um sentimento. A oração, ela flui e ela vem a partir do desejo de gerar um relacionamento com Deus. Então, a oração, ela não pode ser fruto de um sentir. A oração, ela tem que ser fruto do sentimento de querer ter um relacionamento com Deus. E aí, meu irmão, você ora mesmo sem ter vontade de orar, porque você quer falar com Deus. Mesmo quando você não vê resultado, você continua
Quantas pessoas estão paralisadas, paralisando, ficando no meio do caminho, porque elas não veem o resultado que elas esperavam ter e não vão mais porque elas olham e não veem o resultado que queriam ter e param espiritualmente. Porque a sua fé, ela não estava com base em Deus, a sua fé estava com base na emoção, e a emoção é um sentimento vazio. Ela passa, é passageira, mas quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós continuamos, independente de qualquer que seja a circunstância que estejamos vivendo. A fé matura, irmãos, é aquela que mesmo quando tudo diz para você parar, você vai dizer, eu vou continuar avançando. Porque a minha maturidade, ela não está naquilo que eu vejo, está no Deus que eu tenho e que eu acredito. Abacuque, capítulo 3, versículo 17, é um dos maiores exemplos dentro da Bíblia que nós temos a respeito dessa questão. Abacuque vai dizer assim, olha, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Por quê? Ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. A fé matura decide confiar mesmo sem ver os resultados. A fé amadurecida, ela não é, irmãos, enfraquecida, ela permanece firme diante de qualquer que seja a situação. Nós temos aqui alguns exemplos, por exemplo, Abraão é um grande exemplo de uma fé amadurecida. A Bíblia vai dizer que Abraão obedeceu saindo da sua terra sem destino, sem saber para onde. Ele ouviu a voz de Deus e seguiu aquilo que Deus havia mandado. E é um exemplo de fé, como diz em Hebreus capítulo 11, versículo 8. Nós temos José decidiu acreditar no sonho, ainda assim a sua fidelidade ao sonho, ao projeto que Deus havia plantado dentro do coração dele, ele permaneceu fiel na prisão, dentro da cisterna, ele permaneceu fiel sendo acusado, ele mesmo sem entender, ele acreditou no plano de Deus. Nesse momento, você precisa parar para pensar nessas questões. O que você está vivendo não é um fracasso, faz parte do plano, do projeto. Você precisa permanecer firme. Gênesis capítulo 39 nos mostra isso. E eu digo para você uma coisa, irmãos, não existe jeitinho, não existe dar um jeito, não existe amenizar a situação, existe viver aquilo que Deus colocou para ser vivido, o projeto. E acreditar no projeto de Deus sobre a tua vida. Jesus no Getsemane, Jesus sentiu angústia, mas ele escolheu obedecer. Promessa sem obediência, irmãos, é um projeto de ilusão. Você não está vivendo um sonho, você está vivendo uma ilusão. Lucas capítulo 22, versículo 42, Jesus no Getsemane sentiu angústia, mas decidiu obedecer. Agora, pastor, como que eu faço para me ter os sinais? Quais são os sinais, pastor, de uma fé matura na fé e sentir que de fato eu vou vencer em Cristo Jesus? Primeiro, obedecer mesmo sem sentir vontade. Segundo, preservar-se mesmo diante da frieza espiritual e o silêncio de Deus. Você se preservar na presença de Deus. Terceiro, baseia-se na palavra, não nas circunstâncias. Não é o momento que te faz, é a palavra de Deus que te projetou. Quarto, confia no caráter de Deus, não apenas nos milagres dele. Creia, se Deus falou, ele vai cumprir, e é característica de Deus cumprir com as suas promessas. Agora, o tempo dele é o tempo da tua maturação, do teu amadurecimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5, a palavra do Senhor vai dizer assim, confia no Senhor de todo o teu coração, não estribes no teu próprio entendimento. Como devemos devolver ou desenvolver, a nossa fé em Cristo Jesus? Primeiro, irmãos, grave isso, se você tiver como anotar, anote. Primeira coisa, lê a palavra de Deus diariamente. Não tem como você desenvolver maturidade espiritual sem a Bíblia Sagrada.
Você precisa desenvolver uma leitura constante e diária da Bíblia. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não posso sentir algo que eu não ouço. Eu preciso ouvir a palavra do Senhor para me sentir mais fé e ter mais fé. Segundo, você precisa orar mesmo sem emoção. Talvez você está sentindo uma frieza espiritual e sem vontade de orar, mas você precisa orar. Ore mesmo sem vontade, ore com sinceridade, ore a Deus com constância, ore a todo momento, a todo instante. Terceiro, tome decisões baseadas na palavra de Deus. Tome decisões não por emoção, mas daquilo que a palavra te orienta está tomando. Quarto, louve mesmo sem ânimo. Ah, pastor, eu não estou... Irmãos, louve, porque o teu louvor faz com que você se aproxime de Deus. Aquele que adora o Senhor o recebe. Hebreus capítulo 13, versículo 15, a palavra do Senhor vai dizer assim, olha, ofereçamos a Deus sacrifícios de louvor. Olha só, irmãos, é sacrifícios de louvor. Então você precisa ter uma fé que de fato faz com que você se aproxime de Deus. E a fé, irmãos, poderosa é a fé que faz com que você sente a presença dEle. Você precisa primeiro ter fé para depois sentir, e não o contrário, sentir para depois ter fé. Mas a fé que decide é poderosa e faz você sentir a glória dEle. Deus, Ele quer levar você a um nível superior a qual você está vivendo. Agora, você precisa confiar nele, você precisa crer nele, você precisa acreditar que a tua fé nele é maior do que os teus sentimentos e as tuas vontades, pois a fé madura faz você sentir não aquilo que você quer, mas a fé madura faz você se aproximar a Deus, e quando você crê no Senhor, meu irmão, as coisas começam a fluir de uma forma tal que aí você sente a glória de Deus na tua vida. Você tem que proclamar dentro de você e agora, olha, eu não preciso sentir para crer, mas eu sei que eu tenho crido, aleluia, e isso me faz sentir a presença de Deus. Segundo livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Agora, meu irmão, eu quero dizer para você, né? Faça esse desafio com Deus, diga para o Senhor, Senhor, fortaleça a minha fé, e que mesmo quando eu não sentir nada, eu possa escolher permanecer firme na Tua presença. Seja decidido todos os dias viver a Tua fé em Cristo Jesus. Quero te agradecer por estar até aqui. Receba esta palavra em nome de Jesus, e que o Senhor possa manifestar mais da graça dEle sobre a tua vida. Entenda isso, uma fé amadurecida, ela é uma fé que ela está alicerçada na palavra de Deus, na palavra do nosso Senhor. Tenha uma fé madura e decida viver na presença de Deus. Não espera sentir algo para depois você ter fé, mas tenha fé e sinta a glória de Deus. Até o nosso próximo vídeo, que Deus te abençoe.